Graça e paz, meus amigos e irmãos, mais uma vez o irmão do Lima, aqui falando sempre na direção e na orientação de Deus. Livro de Josué, capítulo 1. Meus amados irmãos, nós iremos aprender lições extraordinárias, a qual podemos tirar bastantes exemplos para nós praticar, seguirmos diante dessa lição extraordinária que podemos aprender com Josué capítulo 1, aonde Deus, meus amados irmãos, ele levanta aquele grande homem de Deus, Josué, para se substituir outra grande liderança também escolhido, levantado por Deus, chamado Moisés. Louvado seja Deus. E aqui, meus amados irmãos, de cara nós já podemos aprender nesse capítulo que ninguém é insubstituível. E outra coisa é que todos aqueles que Deus chama para fazer a sua obra, meus amados irmãos, Deus cuida e cuida perfeitamente da melhor forma possível. Ninguém é insubstituível. São essas duas coisas e muito mais que nós podemos aprender nesse capítulo 1 de Josué. É que ninguém é insubstituível e que aqueles que Deus chama, Ele cuida. Louvado seja Deus. O povo de Deus estava ali no Egito sofrendo, sendo vituperado, sendo torturado, meus amados irmãos, dilacerado, por assim dizer, por as mãos de um homem que não tinha misericórdia, que não tinha compaixão, que não tinha temor a Deus. Meus amados irmãos, esse homem era Faraó, homem do coração duro, mas Deus, meus amados irmãos, ouviu o clamor do seu povo. É outra coisa que nós podemos aprender aqui também, é que Deus, ele nos escuta, louvado seja Deus, e ele é socorro, refúgio e fortaleza nos momentos de angústia, nos momentos de maior sofrimento. Deus está conosco nos momentos bons, meus amados irmãos, de paz, de alegria, de felicidade, de bonança e prosperidade, porém também Ele está conosco nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Nós nunca estamos sozinhos. Outra coisa é, devemos entender também e aprender com essa palavra que Deus, Ele não manda mensagem sem que a pessoa esteja precisando. Ele não manda, meus amados irmãos, palavra, mensagem, endereço errado. Não é aleatório, não é por acaso, é provisão, é providência de Deus. Ele sabe a nossa necessidade, a minha e a sua necessidade. Possivelmente, você e eu estamos precisando dessa palavra. Eu confesso, eu declaro que eu estou precisando dessa palavra. Que palavra é essa? Palavra de ânimo, palavra de incentivo, palavra, meus amados irmãos, a qual nós podemos nos alimentar através dela e caminhar por ela, por a força dessa palavra que é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E aí, meus amados irmãos, aquele povo está sofrendo ali no Egito, sendo torturado por Faraó. Eles clamam a Deus, não suportam mais aquele tão grande sofrimento, e Deus levanta Moisés para conduzir o povo em direção a uma terra que Deus prometeu que essa terra seria uma terra fértil, uma terra que emanaria leite e mel, seria a terra de Canaã. E antes desse povo chegar lá, eles já puderam comprovar, meus amados irmãos, que aquela terra de fato e de verdade era uma terra fértil, porque antes eles foram espiar a terra e puderam trazer um cacho de uva muito grande, que foi 2 homens para conduzir aquele cacho de uva e outros frutos a mais. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, porém Deus também, Ele sabe a hora certa, o momento certo dele fazer uma transição, dele proporcionar esse momento de uma substituição de um servo de Deus, de um homem de Deus, de um cargo, meus amados irmãos, a qual aquele homem, Deus sabe que chegou o seu tempo, muitas das vezes, de parar, porém a obra não para. O ser humano para no momento que Deus quer, porém Deus levanta outro para dar continuidade, para conduzir a sua igreja, o seu povo, a sua congregação. E ali a palavra de Deus para Josué foi: não temas, não olhe para a esquerda nem para a direita, não pares, eu te ajudo, eu sou contigo. Aquilo que você aprendeu com Moisés, pratica e eu serei contigo. Porém, meus amados irmãos, Josué, ele já andava com Moisés há muito tempo e ele via a maneira do povo se comportar, agir, como era o comportamento e o se portar daquele povo, meus amados irmãos, durante aquela caminhada em rumo a Canaã, ali a terra que emanaria leite e mel. Um povo de dura cerviz, um povo mal agradecido, um povo que o coração dele estava voltado ali para o Egito, mesmo sabendo que se voltasse iria continuar sofrendo e torturado. Mas muitas das vezes eles queriam voltar, murmuravam da água, do alimento, murmuravam e se lamentavam e falavam mal da sua liderança, que era Moisés, e tudo aquilo ali Josué acompanhando. Então ele sabia quem era aquele povo, que dali para frente seria ele que iria conduzir aquele povo na direção e na orientação de Deus, mas que sabia que era um povo de duro
de dura cerviz, de um coração duro. Porém, meus amados irmãos, ele temeu um pouco, ele desanimou. Deus não mandou essa palavra por acaso, era porque Josué estava desanimado. Porém, realmente ele recebeu a palavra, se animou, entendeu que Deus estava na direção de tudo, da vida dele e daquele povo, e continuou seguindo, guiando, instruindo o povo. Meus amados irmãos, e no capítulo 24 de Josué, nós vemos Josué diferente, com uma atitude diferente, animado, e a palavra que Josué dá para os seus liderados naquele momento é o seguinte, é palavra dura, porém, eles teriam que fazer uma escolha naquele momento. Ele disse, olha, vocês agora têm que escolher qual Deus que vocês querem seguir, vocês têm que sair dessa dúvida. Se vocês vão escolher se é o Deus dos amorreus, se é o Deus dos deuses pagãos que vocês querem seguir, ou é o Deus criador do céu e da terra, o Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo. Porém, vocês escolhem aí. Porém, eu e a minha casa, eu e a minha família seguiremos ao Senhor. Veja bem como ele já estava diferente aqui. A palavra de Deus para mim e para você nesse momento é: não desanime, não pare, não olhe para a esquerda nem para a direita, não olhe para as lutas, para os problemas, mas olhe para frente, olhe para Cristo, o autor e consumador da fé, aquele que nos guia, aquele que cuida de nós. Deus abençoe sua vida, guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.